Saudações! Dando continuidade, então, à fisiologia do sistema sanguíneo, vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos nos dois vídeos anteriores. Então, nós começamos a falar sobre o sistema sanguíneo, descrevendo a composição do sangue, composto de plasma e elementos figurados. Descrevemos sobre as hemácias, sua principal função, e como ela realiza essa função a partir da proteína hemoglobina, que contém a molécula de ferro em sua composição. Falamos sobre os desequilíbrios que existem a partir do aumento ou da redução de hemácias, que no caso é a anemia e a policitemia, os diversos tipos de anemias. Em seguida, falamos sobre os sistemas sanguíneos, a partir dos antígenos eritrocitários, e descrevemos os dois principais sistemas de antígenos eritrocitários, o sistema ABO e o sistema Rhesus. Em seguida, nós começamos a falar sobre os leucócitos, divididos então em agranulócitos e granulócitos. Os granulócitos, responsáveis pela resposta imune inata, compostos por neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Os neutrófilos são responsáveis pela resposta inflamatória aguda, os eosinófilos pela resposta alérgica e a resposta numa infecção parasitária, e os basófilos responsáveis por uma reação alérgica. E os agranulócitos principais, aí nós temos os linfócitos T e linfócito B, são responsáveis pela resposta imune adaptativa, que nós adquirimos após a exposição ao antígeno. O linfócito T, responsável pela resposta imune celular, ele vai até a célula infectada e leva à destruição, à morte dessa célula infectada. E o linfócito B se diferencia em plasmócito, que é a célula responsável por produzir os nossos anticorpos. Tanto o linfócito B e o linfócito T nós encontramos no sangue, porém eles ficam de maneira majoritária nos órgãos linfóides, ficam depositados nos órgãos linfóides, como por exemplo, linfonodos, baço, placa de Perry, intestino, entre outros. Dando continuidade nessa parte 3, nós iremos falar agora sobre as plaquetas. Então, o terceiro e último tipo de células encontradas no sangue. Quando nós falamos de plaquetas, o termo que nós vamos usar é o termo hemostasia. Então, as plaquetas, elas são responsáveis pela hemostasia. O que é hemostasia? Muito cuidado para não confundirem com homeostasia. É semelhante à escrita, é semelhante à pronúncia, mas são coisas completamente diferentes. A hemostasia é a capacidade do sangue de manter o fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos. Manter o fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos. Então, para isso, a hemostasia ela vai consistir num processo pelo qual o organismo vai procurar controlar a perda de sangue através de um vaso lesado. Então, a hemostasia, fisiologicamente falando, ela vai ter como função conter um sangramento mediante uma lesão no vaso. Então, nós temos aqui a imagem de um vaso que foi lesionado, que foi rompido. Então, há aqui uma lesão na parede do vaso, do endotélio. Essa lesão, então, vai levar à formação de um coágulo, de um trombo. Então, a partir do momento em que o endotélio vascular, essa camada que reveste os vasos sanguíneos, ele perde a sua integridade, isso vai diminuir a fluidez do vaso, a fluidez do sangue, Vai interromper essa fluidez contínua. E também outra questão que leva à formação de coágulos é quando o sangue está em êxtase sanguínea.
Êxtase sanguínea é quando há um acúmulo de sangue em um vaso, onde há redução do fluxo sanguíneo, e isso também leva à coagulação do sangue. Por exemplo, quando a pessoa fica muito tempo em pé, diminui a circulação de sangue nos membros inferiores, isso aumenta a chance de trombos. Então, as plaquetas serão responsáveis por essa hemostasia, por garantir o fluxo sanguíneo ideal nos vasos sanguíneos. Bom, aqui nós temos uma imagem que descreve em 5 passos este processo de hemostasia. Então, começa aqui, a partir da lesão do vaso. Então, a partir do momento em que esse vaso é lesionado, as plaquetas, elas vão se aderir a esse tecido lesionado, onde há exposição do colágeno, presente então na matriz extracelular. Em seguida, essas plaquetas que estão aqui aderidas a essa lesão, elas vão ativar e vão liberar o ADP, o difosfato de adenosina. E vão liberar também o tromboxano A2, que é uma prostaglandina, um prostanoide. Então, o tromboxano A2 junto com a adenosina difosfato vão levar ao terceiro processo, que é o processo de agregação plaquetária. Então, mais plaquetas vão se agregar nessa região lesionada para formar um coágulo branco, um trombo branco, melhor falando. Então, esse trombo branco é composto por plaquetas. Então, esses mensageiros químicos, o ADP e o tromboxano A2, trabalham, para ativar outras plaquetas e levar a essa agregação. Repare que aqui ele colocou uma plaqueta no formato redondo e a plaqueta ativada seria esse formato mais estrelar, né? Bom, o quarto processo, então, as plaquetas recém-ativadas, elas vão agregar-se, vão formar um tampão plaquetário, que é esse trombo branco, só que o trombo branco, ele é pouco eficiente para controlar um sangramento. É necessário um coágulo mais firme. Então, nós temos o quinto processo, no qual o endotélio vai liberar agora prostaciclina, que é outra prostaglandina, e óxido nítrico. E essa prostaciclina e o óxido nítrico é liberado na periferia da lesão. Porque aqui, na periferia da lesão, fora da lesão, a gente não quer que haja uma agregação plaquetária, porque senão formaria trombos em todo o nosso organismo, né? A partir de uma lesão. Então, nessa região, nós queremos que as plaquetas não se agreguem. Então, é produzido prostaciclina e óxido nítrico para restringir o coágulo na região do vaso lesionado. Essa hemostasia que está mostrando nessa imagem é apenas a formação do coágulo branco, do trombo branco, que é composto pelas plaquetas apenas. E o processo de hemostasia completo, ele é dividido em 3 etapas. A hemostasia primária, que é a formação desse coágulo branco, desse trombo branco. A hemostasia secundária, que de fato é a coagulação do sangue, não apenas das plaquetas. E o terceiro processo, que é o processo de fibrinólise, que é o processo posterior para a destruição desse coágulo, para interrupção da formação desse coágulo. Então, em condições normais, as plaquetas, elas estão na forma não ativadas, assim como os fatores de coagulação. Então, para haver uma coagulação perfeita do sangue, nós devemos ter plaquetas e fatores de coagulação funcionando. Só que para o nosso sangue não coagular a todo momento, as plaquetas e os fatores de coagulação no sangue em condições fisiológicas, sem lesão alguma do vaso sanguíneo, eles estão inativados. A partir do momento, então, que ocorrer uma lesão no vaso sanguíneo, haverá a hemostasia primária. Essa hemostasia primária,
ela vai levar a uma imediata vasoconstrição. Então, o vaso na região lesionada, ele vai diminuir o seu diâmetro, desse diâmetro, por exemplo, para um diâmetro menor, porque isso vai reduzir o fluxo sanguíneo local e vai reduzir a perda de sangue. Só que só a vasoconstrição não é suficiente. Então, aliado a essa vasoconstrição, também vai acontecer a ativação das plaquetas, que eu expliquei no slide anterior, formando plug ou tampão plaquetário, né? Então, essa lesão vai levar à ativação das plaquetas e vai levar à vasoconstrição, levando, então, a esse acúmulo de plaquetas na região lesionada, que representa o primeiro mecanismo de defesa do organismo contra a perda sanguínea. Em geral, a hemostasia primária ela não é suficiente para conter um sangramento. Então, se ela não for suficiente, porque tem algumas condições que ela aí é ativado a hemostasia secundária. Explicando detalhadamente a hemostasia primária. Então, como eu falei, as plaquetas elas ficam inativas. Vou botar naquela imagem anterior. Então, aqui seriam essas plaquetas redondas, inativas, e elas têm que tornar-se ativas nesse formato estrelar. Então, a primeira coisa que tem que acontecer na hemostasia primária, junto com a vasoconstrição, é a ativação de plaquetas. Essas plaquetas, então, vão se aderir à região lesionada, em sequência vão se agregar, vão juntar mais plaquetas, e essas plaquetas vão ativar os mecanismos de coagulação. Essas plaquetas também vão ativar os fatores de coagulação. Aliado a isso, vai ter uma reduzida permeabilidade vascular, vai reduzir, então, o transporte do plasma dos vasos sanguíneos para os tecidos, e o tônus vascular vai reduzir na região lesionada e nas demais regiões que não estão lesionadas, continua normal. Após a hemostasia primária, há então a ativação da hemostasia secundária, que é aonde há a formação do coágulo firme. Esse coágulo da hemostasia secundária, ele vai conter hemácias, leucócitos e, claro, plaquetas, que vem lá da hemostasia primária. E essa hemostasia secundária, ela depende de fatores de coagulação. Fatores de coagulação são proteínas plasmáticas que normalmente estão inativas e, mediante a lesão do vaso, elas vão ficar ativas. Esses fatores de coagulação são, na sua grande maioria, produzidas no fígado. Portanto, uma lesão hepática vai diminuir os fatores de coagulação e vai prejudicar a hemostasia secundária. A hemostasia secundária são fenômenos que vão se destinar à formação de um coágulo consistente, capaz de fato de fechar a lesão e permitir, fugiu a palavra, gente, permitir a recuperação, a regeneração do vaso lesado. Essa hemostasia secundária, ela tem como principal objetivo levar à formação da proteína fibrina. Essa proteína fibrina, então, ela é o resultado final dos fatores de coagulação e vai se destinar a formar o coágulo resistente, o coágulo firme. No nosso sangue, nós temos fatores procoagulantes, que são alguns fatores de coagulação, e fatores anticoagulantes. Vale mencionar que num vaso que não está lesado, predominam os fatores anticoagulantes. E quando há lesão, então, há o predomínio de fatores procoagulantes. Bom, então na contenção de uma perda de sangue,
quando há um ferimento pequeno, por exemplo, um corte com papel, que não é o caso das imagens. Então, quando nós temos um corte pequeno, por exemplo, quando a gente corta o dedo com papel, aquele corte que é pequeno, mas é bem dolorido, né? Há a formação a ocorrência de uma vasoconstrição e a formação do trombo branco com plaquetas. Nessa imagem aqui, quando a gente fura com agulha, só o coágulo de plaquetas não é o suficiente para parar o sangramento. Então, por isso, não é a imagem ideal para exemplificar. A imagem, por exemplo, do corte com papel seria um exemplo. Ferimentos maiores, é necessário um coágulo mais firme, um coágulo maior, que é o coágulo de fibrina, que é a proteína resultante da cascata de coagulação, que vai então conter hemácias, leucócitos e plaquetas. Bom, sobre os fatores de coagulação. Os fatores de coagulação são 12. 12 fatores de coagulação identificados através do algoritmo romano. Então, aqui nós temos o fator de coagulação 1, né, o primeiro fator de coagulação, que é o fibrinogênio. Fator de coagulação 2 é a protrombina. E assim por diante. A denominação do número, fator de coagulação, primeiro fator de coagulação, segundo, etc., foi de acordo com a descoberta. Então, a partir do momento que descobriram os fatores de coagulação, foram dando os números de acordo com a ordem em que foram descobertos. E aqui, né, colocado a origem desses fatores de coagulação, repara que a grande maioria tem como origem o fígado, mas não é somente o fígado. Então, aqui nesse slide, nós temos a descrição dos fatores de coagulação e a função de cada um, né? Então, por exemplo, o fibrinogênio é o precursor da fibrina, que é a proteína final, né? A protrombina é o precursor da trombina e assim por diante. Nesse outro slide é a continuação dos fatores de coagulação. Então, lembrando, são 12 fatores de coagulação e que tem 13, porque na verdade o fator de coagulação 6 ele foi renomeado. Bom, para explicar essa cascata de coagulação, nós temos aqui uma lesão no vaso. Por exemplo, você cortou o dedo. Essa lesão no vaso vai expor o colágeno da região lesionada. Esse colágeno está na matriz extracelular do tecido conjuntivo próximo à região do endotélio. Esse colágeno, então, vai levar à ativação, sinal positivo, a ativação para a agregação de plaquetas e também a ativação do fator 12, também chamado de fator de Hangman. Bom, essas plaquetas vão possibilitar que leve uma redução do fluxo sanguíneo, a perda de sangue, né? Vão vedar o vaso danificado e o fator 12 vai ativar o fator seguinte, como eu disse, é uma cascata. Então, um fator ativa o outro, que ativa o outro, até a formação final da fibrina, que é a proteína que vai juntar as células como se fosse uma rede de pesca, né? Unindo as células e levando à vedação do vaso sanguíneo. Essa cascata de coagulação está aqui descrita. Então, em cursos específicos de hematologia, nós temos que decorar esses fatores de coagulação, né? Em cursos mais básicos, né? É importante só o aluno entender que existe essa cascata de coagulação que no final vai formar o coágulo. Então, aqui nós temos uma superfície lesionada do vaso, né? E uma superfície estranha, como, por exemplo, o tubo de ensaio. Isso vai levar à ativação do fator 12. O fator 12 ativado, por sua vez, vai ativar o fator 11. O fator 11 ativado depende de cálcio. Ele vai ativar o fator 9 e assim por diante. Aí aqui nós temos essa primeira imagem que corresponde à via intrínseca. A via intrínseca, ela ocorre mediante a lesão do vaso ou mediante o contato do sangue com uma superfície estranha, por exemplo, com agulha, com um tubo de ensaio. E nós temos a outra via de ativação, a outra via de coagulação, que ocorre quando o sangue coagula nos tecidos. Então, quando o sangue sai do vaso sanguíneo e chega no tecido ele vai coagular.
É o que ocorre, por exemplo, quando a gente tem alguns hematomas. E esse dano no tecido vai ativar o fator 3, que é a tromboplastina. Por sua vez, vai ativar o fator 7, que ativa o fator 10, até chegar na via comum. A via comum é essa aqui, onde há a ativação do fibrinogênio e a produção de fibrina. E essa fibrina leva à formação do coágulo. Repara que esse coágulo ele tem uma região branca e região vermelha, indicando que é um trombo vermelho. Então, aqui nós temos a cascata de coagulação, né? Identificando como essa cor meio que laranja, a via intrínseca, a cor roxa, a via extrínseca, e a cor azul, que é a via comum, né? Que é a partir do fator 10, fator 2, e, por final, a formação de fibrina, formando o coágulo. E nós temos aqui, por exemplo, fator 12, depois fator 12A, porque, como eu disse, no nosso sangue, tanto plaquetas quanto fatores de coagulação estão inativos e vão então tornar-se ativos, levar à coagulação do sangue mediante o estímulo, como por exemplo uma lesão. Então a lesão vascular, que é o que nós temos mais de comum, essa lesão vascular gera uma vasoconstrição na região para reduzir o fluxo sanguíneo. Vai haver uma exposição de colágeno na região e isso vai levar à adesão plaquetária e depois a posterior agregação plaquetária, formando plug plaquetário. E esse plug plaquetário vai possibilitar também a ativação de alguns fatores de coagulação, formando um coágulo. Além disso, o endotélio ele expõe o fator 12, né, que leva toda a cascata de coagulação, formando então a fibrina, que forma o coágulo estável. E quando há a coagulação nos tecidos há a liberação do fator 7, que vai ativar o fator 10, e também vai gerar a formação de fibrina. Porém, esse coágulo contendo plaquetas e fibrinas não pode existir ad eterno, para sempre. Uma hora ele tem que ser interrompido, porque senão esse coágulo pode obliterar, pode fechar algum capilar, alguma arteríola importante e levar, por exemplo, a infarto, tromboembolismo, acidente vascular encefálico. Então, uma vez que a lesão do vaso tenha sido reparada, eu vou repetir, isso que é muito importante, uma vez que a lesão do vaso tenha sido reparada, o coágulo tem que ser destruído. Aí entra em ação os fatores anticoagulantes, que é a antitrombina. Ela vai, então, converter o plasminogênio em plasmina. E a plasmina é uma enzima que vai destruir o coágulo de fibrina. Então, o coágulo de fibrina vai possibilitar um coágulo sanguíneo estável. Só que esse coágulo vai ter que ser desfeito. Então, tem que haver a degradação da fibrinólise, né? Tem que quebrar a fibrina. Então, o fim do processo da hemostasia, ela ocorre quando o vaso ele foi recanalizado, recuperado. Então, para que o fluxo sanguíneo se restabeleça, tem que haver esse fim da hemostasia, que corresponde à última etapa, né? O mecanismo de fibrinólise, ou seja, a dissolução, a destruição da fibrina formada, que se dá por razão de enzimas, né? Pelas células endoteliais. A plasmina, ela é então a enzima final que vai destruir esse coágulo de fibrina, promove essa destruição do coágulo. A fibrinólise permite que qualquer coágulo que se forme na circulação seja logo destruído, evitando complicações tromboembólicas. Então, a formação e a degradação da fibrina são etapas essenciais e elas ocorrem meio que ao mesmo tempo, né? Então, para que não haja uma ocorrência da coagulação intensa, nós também temos essa fibrinólise ocorrendo. Então, para coagular o sangue, nós vamos formar a fibrina.
a partir da cascata de coagulação. Uma vez que o coágulo tenha feito a sua função, ele vai ser destruído pela enzima plasmina, né? Que vai ocorrer, vai ser formada a partir dos fatores anticoagulantes. São proteínas plasmáticas que existem no nosso sangue. Então, nós temos aqui a via intrínseca e a via extrínseca coincidindo, levando à formação do plasminogênio, que vai ser ativado em plasmina, que vai então degradar o coágulo, né? E o próprio coágulo de fibrina, que leva à ativação da plasmina. E aqui nós temos a imagem de um vaso lesionado, bem nessa região que eu estou destacando. Essa lesão vascular, então, estimula a hemostasia primária, a hemostasia secundária, forma-se o coágulo, né? E uma vez formado o coágulo, a destruição desse coágulo pelo processo de fibrinólise. Então, consiste na dissolução do coágulo de fibrina, né? De modo a evitar uma coagulação excessiva. E repetindo, em condições normais, as plaquetas e os diversos fatores de coagulação estão presentes no nosso plasma, porém de maneira inativa. Eles só vão tornar-se ativos mediante um processo de lesão vascular ou em algumas patologias, como, por exemplo, a coagulação vascular disseminada. Bom, existem alguns quadros, então, onde a formação desse coágulo gera patologias. Por exemplo, o tromboembolismo. É quando um coágulo, por exemplo, que originou-se lá nos membros inferiores, na perna, esse coágulo de veias profundas, ele vai se deslocar pelo próprio fluxo sanguíneo e depois, lá na frente, vai obliterar um vaso sanguíneo, uma artéria de menor diâmetro. Então, esse vaso sanguíneo aqui, de início, ele está normal, o coágulo começa a se acumular, porque o sangue ficou parado por conta da êxtase sanguínea. Então, o coágulo vai se formar e depois esse coágulo se desloca. Se deslocando, esse coágulo pode entupir, né, que a gente chama, mas o termo correto seria obliterar ou ocluir um vaso menor, uma arteríola, que no pulmão gera o quadro de tromboembolismo, no coração gera o quadro de infarto e no cérebro origina o quadro de acidente vascular encefálico. Então, isso seria um processo de coagulação. Em algumas cirurgias muito extensas, cirurgias mais grandes, por exemplo, a cirurgia plástica, que ela leva à lesão de vários vasos sanguíneos, é necessário que o paciente, após a cirurgia, faça uso de anticoagulantes para evitar esse quadro de tromboembolismo, por exemplo. Outra situação de doença relacionada à coagulação, nós temos a hemofilia. Então, a hemofilia é uma doença genética, existe uma proporção de pessoas que nascem com ela. A pessoa pode ter traço da hemofilia, ou pode ser hemofílica mesmo. A mais comum é a hemofilia A, e a hemofilia a redução em um dos 12 fatores de coagulação. Então, existem vários tipos de hemofilia, a mais comum é a hemofilia A, que é, então, uma ausência dos fatores de coagulação de maneira genética. De maneira genética. Outra doença também que pode ser de origem genética, que agora é o contrário da hemofilia, né? Seria uma coagulação disseminada, é a púrpura trombocitopênica. A púrpura trombocitopênica ela pode ser de origem genética ou pode ser ocasionada por alguns medicamentos ou algumas patologias. É então um transtorno do sangue que promove a formação de coágulos em pequenos vasos sanguíneos, né? Então a pele da pessoa fica com essa característica. Por exemplo, a dengue, que causa, então, uma hemorragia, né? Ela pode levar como sintoma essas petecas, essas púrpuras aí. Peteca e púrpura é um pouco diferente, porque a peteca, ela é menor do que a púrpura, né? Bom, então aqui nós temos que, além dessas patologias que eu falei, uma coisa que eu ainda não tinha mencionado é a importância da vitamina K para a coagulação sanguínea.
Então, a vitamina K é uma vitamina essencial para que nosso sangue coagule. Então, quando você faz uma ingestão pouca de vitamina K, ou quando você usa alguma substância que iniba a vitamina K, o seu sangue não vai coagular. E nós teremos quadro de hemorragia. E isso foi observado a partir, então, de animais que consumiam uma planta presente na pastagem, chamada trevo, e essa planta tinha um elemento químico, o cumarol, que é uma substância antagonista de vitamina K. A partir da observação, então, desse gado que tinha hemorragia, observou-se a importância da vitamina K para a coagulação sanguínea. E, por último, para encerrar toda a fisiologia do sangue, ou pelo menos, né, grande parte da fisiologia do sangue, eu deixo aqui o meu comentário social, né? Então, o sangue não é só sangue, sangue é vida, né? Então, para aqueles que podem doar sangue, façam esse ato caridoso, esse gesto de boa vontade, porque doar sangue é um gesto de amor. Nem todo mundo pode doar sangue, né? Então, se você pode, pela questão de peso, condição de saúde, né, faça esse gesto de maneira regular, torne isso um ato para a sua vida, porque o sangue realmente salva vidas. E em várias épocas aí a gente fica com escassez de sangue nos bancos de sangue e muitas vidas podem ser perdidas, ok? Bom, então aqui nós temos o bloco de notas, aonde tá de maneira resumida os tópicos que eu expliquei em todos os slides aí. E para encerrar, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, a guerra tá aí, né? Só consegue a vitória se você for para a batalha, beleza? A gente só é vencedor se nós lutarmos a batalha. Se ficar esperando que outro lute por nós, ninguém será vencedor. No mais, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido aí muitas coisas. Fiquem interessados em estudar a fisiologia. E a gente se encontra brevemente discutindo outros aspectos fisiológicos do nosso organismo. Tchau, tchau.